Eu podia começar esse vídeo fazendo assim, ó. Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Sim, porque hoje é dia da operação mais importante que aconteceu até o momento contra o grupo de pessoas que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Por que é a mais importante? Porque é aquela que pegou as primeiras pessoas mais próximas do Jair Bolsonaro, que seria aí o mentor da tentativa de golpe. A operação tem um nome chamado Tempus Veritatis, que em latim quer dizer a hora da verdade. Tá chegando a hora da verdade. Eu vou falar disso aqui nesse vídeo com você. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República, e nesse vídeo você vai entender quem é quem nessa operação de hoje e por que que essas pessoas estão envolvidas. Se você quiser ajudar esse canal, mete o dedo no like para fazer viralizar esse vídeo, compartilha esse conteúdo com os amigos, manda para todo mundo essa informação aqui, compartilha pelo Zap, pelo Telegram, manda do jeito que você puder para as pessoas. E ó, seja membro do canal também, você pode assim contribuir para esse trabalho continuar existindo aqui. Se quiser, participa do nosso financiamento coletivo, tá aqui a chave para você participar com qualquer quantia, não importa o valor. O que importa é o gesto, que é aquele gesto que diz assim: Ricardo, tamo junto, segue em frente, que a gente está por aqui te assistindo. É isso aí, valeu, vamos nessa. Seguinte, a Polícia Federal acordou uma galera hoje. Foram 48 mandados de medidas cautelares, 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva. Prisão preventiva é aquela que não tem tempo para acabar, tá? Não é que o cara vai ficar 5, 10 dias na cadeia e depois vai ser solto, não. Não tem prazo para essa pessoa sair da cadeia. O que demonstra que a suspeita contra essa pessoa é ainda mais séria, que as provas levantadas são ainda mais graves. E da onde que saiu essa operação? Começou com a delação do Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, que depois que foi abandonado pelo Bolsonaro, pela turma do Bolsonaro, resolveu abrir o bico e contar tudo que sabia sobre a tentativa de golpe de Estado. E aí tem 4 generais de 4 estrelas que são alvos dessa operação, que isso é muito grande, hein? Tem um almirante da Marinha, ex-comandante da Marinha, aquele, o almirante Garnier, que foi o que decidiu que ele aceitava o golpe quando o Bolsonaro propôs o golpe para os comandantes das 3 forças, para o Exército, Marinha e Aeronáutica. Segundo o próprio Mauro Cid, o almirante Garnier foi o único que falou: eu topo, vamos embora, minhas tropas estão à disposição. Além dele, também são alvos o general Augusto Heleno, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil, que foi ministro da Defesa e que foi candidato a vice do Bolsonaro, o Felipe Martins, que era assessor especial internacional do Bolsonaro, e aí eu vou te explicar onde é que esse cara entra na parada. Segundo o Mauro Cid, o Felipe Martins foi o cara que levou para o Bolsonaro uma das minutas de golpe, que era aquele documento que seria uma espécie de decreto para oficializar o golpe de Estado. Segundo disse o Mauro Cid, o Bolsonaro leu o documento, pediu para fazer algumas alterações, o Felipe Martins levou de volta. O Felipe Martins, que é advogado, inclusive, há suspeita de que ele próprio tem escrito essa minuta de golpe. Marcelo Câmara, que também é militar. Quem é o Marcelo Câmara? É outro ajudante de ordens do Bolsonaro que está envolvido em uma série de rolos. Por exemplo, foi ele que ajudou na falsificação do cartão de vacina do Bolsonaro, você lembra dessa história? Marcelo Câmara também está envolvido naquele rolo todo das joias. Ele ajudou a vender as joias para o Bolsonaro e também responde nesse inquérito. E o Bolsonaro é o próprio alvo também dessa operação. De prisão? Não, calma, ainda não. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão. A polícia foi a Angra dos Reis, lá na casa de praia dele, para tentar apreender o passaporte dele. Não estava com ele, ele recebeu uma ordem de, em 24 horas, ele tem que entregar o passaporte para as autoridades. Está proibido de deixar o país o Jair Bolsonaro. Ele estava lá em Angra dos Reis com o Tércio Arnaud, que é um auxiliar também, que atua ali junto com o Jair Bolsonaro, um assistente dele até hoje. O Tércio Arnaud foi alvo também dessa operação de hoje. E aí, entre as medidas cautelares, tem uma que diz o seguinte:
que eles não podem manter contato com outros investigados. O que aconteceu então? O Tércio teve que sair da casa de Angra dos Reis e ir embora de lá, porque ele não pode mais manter contato com o Bolsonaro. E olha que curioso, o Bolsonaro não vai poder manter contato também com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido dele. Sabe por quê? Porque o Valdemar também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Você lembra que quando terminou as eleições, o PL apresentou um pedido para impugnar só uma parte das urnas, aquela parte das urnas que o Lula tinha ganhado a eleição, e era para validar só as urnas onde o Bolsonaro tinha ganhado? Pois é, por conta disso o PL foi multado em mais de 22 milhões de reais e o Valdemar da Costa Neto foi incluído no inquérito das pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, porque ficou claro que aquilo foi uma jogada para tentar validar o golpe de Estado. O Bolsonaro agora está reclamando mais uma vez, obviamente, né, o que ele sempre faz, dizendo que está sendo perseguido, onde já se viu, coitado dele. Mas o que fica claro é o seguinte, essa operação, ela se organizou em torno de 3 núcleos de pessoas que participaram da tentativa de golpe de Estado. E muitas dessas pessoas são os militares do entorno do Bolsonaro. Primeiro grupo, um grupo de pessoas que produziam e divulgavam notícias falsas para descredibilizar a eleição, para dizer que a eleição foi fraudada. E esse grupo começou a atuar já em 2019, em março, no primeiro ano do mandato do Bolsonaro, ele já falava que as eleições, que tinha sido roubado, que ele tinha ganhado no primeiro turno, e que depois a eleição foi para o segundo turno porque teve roubo e tal, e depois continuou passando 4 anos dizendo que as eleições eram fraudadas. Então esse grupo divulgava essas notícias falsas para criar uma revolta popular, para incentivar os bolsonaristas comuns, o cidadão comum da rua aí, a achar que a eleição era roubada e com isso ficar revoltado. O segundo grupo era de militares que ficavam incentivando outros militares para tentar convencê-los a participar do golpe de Estado. Eles faziam reuniões de planejamento, faziam reuniões para convencer outros militares, e tudo isso para quê? Para que depois que as eleições foram perdidas e começaram a montar aqueles acampamentos em porta de quartel, o que eles queriam é que aqueles acampamentos permanecessem montados, mobilizados com muita gente, para criar esse caldo, esse ambiente para se dar o golpe de Estado. E o terceiro grupo seriam também de militares que se mobilizaram para poder organizar a logística, o financiamento desses acampamentos golpistas e também para financiar aqueles chamados kids pretos, que são militares das forças especiais, que eram especialistas em criar insurgência popular. O que é insurgência popular? Revolta. Eles eram especialistas em criar ambiente de revolta popular. E também financiar o próprio acampamento golpista. Você se lembra que a gente viu cena dos militares colocando lá pallets para os golpistas nos acampamentos, ajudando eles a organizar o acampamento, tudo ilegal. E tudo isso feito por militares que compraram a versão de que a eleição tinha sido roubada e que por conta disso eles tinham que fazer alguma coisa. O mais curioso dessa história toda é que é o seguinte, está todo mundo sendo sancionado agora, está sofrendo a sanção da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Você sabe quem sancionou essa lei? O próprio Bolsonaro. Pois é, a lei substituiu a Lei de Segurança Nacional, o Congresso Nacional votou essa nova lei, porque a Lei de Segurança Nacional era uma lei do tempo da ditadura militar. Essa é uma lei que estabelece as balizas, as regras para a defesa da democracia. E quem que assinou a lei embaixo? Jair Bolsonaro, está sendo vítima da própria lei, tá? Foram feitas 3 prisões até agora, de um total de 4. Por que não foram feitas as 4 prisões? Porque um dos militares que está com mandado de prisão está nos Estados Unidos fazendo um curso lá, pago pelo Exército, inclusive. E aí ele já foi avisado que tem que voltar para o Brasil e se apresentar à polícia para ser preso. Agora, os outros 3 já foram presos. O Ailton Barros, que também é militar lá do Rio de Janeiro, aquele que se apresentava como o 00 do Bolsonaro, foi candidato, não se elegeu. O Felipe Barros, que é aquele assessor especial, foi preso lá em Ponta Grossa, na cidade dele. O Felipe Barros, para você lembrar, é aquele cara que fez um gesto supremacista branco quando estava numa audiência no Senado, respondeu um processo sobre isso. Aí negou, como eles sempre negam, né? Eles nunca admitem o que fazem, eles nunca têm coragem de falar que fizeram mesmo. Ele negou, enfim.
o inquérito andou um tempão e acabou sendo arquivado. Mas esse gesto aqui que está aparecendo nessa imagem que você está vendo agora é justamente o gesto que significa white power, ou seja, poder branco. Né? É um gesto supremacista, um gesto de gente nazista mesmo, e ele respondeu um processo por conta disso. A operação rolou em 9 estados, além do Distrito Federal, ou seja, tem gente quase que do Brasil inteiro sendo alvo dessa operação, e o Exército está acompanhando também a operação, por quê? Porque ao todo são 16 militares que são alvos. Então, o Exército não está assistindo à distância, a Polícia Federal não. Em vários casos, o próprio Exército acompanhou a operação, acompanhou as buscas nas casas dos militares. O general Tomás Paiva, que é o comandante-geral do Exército, e o Zé Múcio, que é o ministro da Defesa, foram procurados para comentar o que está acontecendo e o que eles disseram. Disseram o seguinte, que ninguém é intocável. Ninguém é intocável, nenhum militar que fez mal feito vai poder ficar livre de algum tipo de punição. E por conta disso, estamos aqui acompanhando as operações, porque se eles fizeram alguma coisa errada, que pague o preço disso. Pois é, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre esse assunto. Vou voltar para explicar melhor à medida que os acontecimentos forem desenrolando, à medida em que cumprir todos os mandatos, possivelmente a justiça vai tirar o sigilo da ordem que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, quando tirar o sigilo, a gente vai poder entender mais coisas, o papel de cada um mais detalhadamente. Eu volto para contar essa história para você. Mas por enquanto é isso. Hoje é dia, ou melhor, é hora da verdade, que é o nome da operação, né? Hoje chegou a hora da verdade. A Polícia Federal está na cola das pessoas graúdas, não só dos peixinhos pequenos, não só dos buchas de canhão, não só dos otários que ficavam lá na porta do quartel tomando chuva por alguém que não fazia nada por eles, mas agora os líderes também são alvos da Polícia Federal. Eu volto com mais informações mais tarde. Valeu!